Olá! Hoje nós vamos tratar aqui sobre um tema super importante, que é o investimento nas startups, né? Que a mega especialista no tema, a doutora Nayara Campos, que já está entrando aqui com a gente. Então a gente vai hoje abordar principais temas sobre investimentos em startups com essa minha super querida amiga, mentoranda, orgulho que eu tenho dessa mega advogada que é a Nayara Campos. Ela é sócia do escritório dela, está fazendo o mestrado. Eu não vou nem falar o currículo aqui dela, que é gigante, que é enorme, mas ela trabalha com investimento em startup, atua no segmento de startup, não só como advogada, mas como conselheira. Então, eu vou puxar aqui bastante a Nay, né, para a gente tratar sobre alguns temas voltados também para essa atuação que o advogado pode ter, o advogado que é especialista, né, de fazer uma parte consultiva ali para as startups e não só pensar no lado da startup e do empresário, mas como também do investidor, porque quando a gente começa a estar dentro desse ambiente como a Nayara tá, a gente passa aí a ter a experiência de saber como as cabeças vão funcionando. Nay, seja super, hiper bem-vinda aqui a essa live. Eu vou pegar a minha cola aqui, porque eu fiz uma cola para a Nay. E eu vou pegar minha colinha aqui. Enquanto isso, Nay, conta para mim um pouquinho da sua experiência, conta para gente um pouco da sua experiência, da sua atuação. E acho que uma primeira curiosidade que a gente tem, que eu não te perguntei e eu não combinei com você que eu ia perguntar da onde surgiu o seu interesse em começar a atuar com as startups? Como que isso começou, que você tem essa relação, né, nessa área de tecnologia, de inovação e claro que a gente esbarra nas startups. Como é que isso começou na sua carreira? Mari, boa noite para todo mundo que nos assiste. Primeiro quero te agradecer a oportunidade. Realmente, mais do que uma mentora, somos amigas e é muito bom ter você do meu lado nessa jornada. Aprendo muito. Bom, então vamos lá. Na verdade, isso aconteceu de uma forma não planejada. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um escritório que tinha uma atuação mais profunda em societário, que era o que eu buscava no momento. Isso foi em 2015. E de uma forma ali inusitada, esse escritório, inusitada para mim, mas esse escritório já na época tinha uma carteira de clientes predominantemente da área de tecnologia. E com isso eu tive esse contato com empresas de base tecnológica desde então. Era um momento também que operações ali de investimento, de M&A, estavam bem alta. E o escritório atuava na consultoria. Então a gente trabalhava desde a parte societária, contratual, propriedade intelectual. Foi um aprendizado muito relevante. Então isso aconteceu de maneira não muito bem assim orientada para o lado da tecnologia e inovação. Na época, nós não tínhamos o que a gente tem hoje de conhecimento em startups, então o próprio nome não era tão usual. Os termos que os clientes traziam nas conversas, nas reuniões, eram também termos diferentes, muito novos ali para mim, pelo menos. Então eu tive, além desse aprendizado técnico, um aprendizado de um novo mundo, universo, que era das empresas inovadoras. Então foi bem interessante e desde então eu continuei essa atuação. Depois eu fui me aprofundando, me aproximei do ecossistema como mentor em alguns programas de aceleração no Brasil. Eu já faço essas mentorias há mais de 5 anos. E no escritório também a atuação com startups, investidores, enfim, sentando de todos os lados da mesa possíveis. Maravilha. Nai, então já começando o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dos principais instrumentos que a gente costuma utilizar para investimento na startup, a diferença entre eles, quando e por que devo usar um ou outro, né? Quais são os objetivos que eu tenho que analisar, tanto do investidor quanto do lado dos fundadores, né, dos founders dessa startup. Que tipo de instrumentos são os mais comuns da gente usar? Se teve alguma alteração legislativa recente, né, que incentiva mais um ou outro. Então, como é que você está vendo esse cenário olhando para os instrumentos jurídicos que a gente pode aplicar nos investimentos nas startups? Ótimo.
na verdade, no dia a dia, o instrumento que a gente mais utiliza para instrumentalizar esses investimentos é o mútuo conversível em participação societária. Então, no Brasil, nos investimentos anjo, principalmente, é um instrumento mais utilizado. Normalmente, quando a gente passa por rodadas mais sofisticadas, mais maduras, com fundos de investimento, existe a compra direta ali de participação de equity, mas em rodadas anteriores, o mútuo conversível. Existe uma previsão de um instrumento para o investimento anjo que, assim, ficou só na lei, praticamente não é utilizado. E o mútuo conversível, a gente tem um projeto de lei que é do SAFE, né, que é um contrato americano, que é um mútuo conversível mais simplificado, que ele tem algumas diferenças, principalmente não ter a previsão determinada do equity, do percentual de participação que aquele investidor vai receber, justamente porque é muito difícil fazer uma valuation no início daquela startup, que é quando acontecem esses investimentos anjo. Então, eu tenho uma falta de previsibilidade, de valor ali específico de avaliado, e isso dificulta, realmente é um fator, quando a gente presta mentoria, ou até mesmo assessorando uma startup que vai para uma conversa com o investidor, o que a gente mais escuta é quanto de participação que eu devo ceder. E essa é a pergunta de 1 milhão, porque se ele que é o empreendedor tem essa dificuldade, a gente também, como advogado, tem uma limitação, porque normalmente quem faz valuation são os assessores financeiros, e a gente só faz a leitura ali de como que ele fez, qual a metodologia que foi utilizada, e muitas das vezes essa dificuldade vem também por não saber como que o negócio vai se desenvolver, né, Mário? Então, existe esse documento, esse instrumento que já é utilizado fora do Brasil. Aqui a gente ainda não tem isso sendo utilizado. E o mútuo conversível, ele entra nessa forma mais usual. O que a gente tem também, que pode ser utilizado, é a SCP, para que o investidor ele não apareça. Existe uma preocupação do investidor, principalmente nesse início, mais early stage ali do negócio, ele não aparecer como sócio, uma vez que o que ele pretende é uma aposta, é colocar o dinheiro para ter o retorno desse valor investido lá na frente, quando o negócio já estiver mais maduro. E a partir do momento que ele entra, que ele faz uma compra direta ali de participação, ele assume todos os riscos desse negócio inovador. Inovação pressupõe risco o tempo todo. Então, o documento é o instrumento que a gente mais utiliza. Cara, você tocou num ponto que é muito interessante, que é o fato da lei complementar, né, a 123, que hoje regulamenta o Simples Nacional, né, e, portanto, é super importante para as startups. Ela sofreu uma alteração recente, e interessantíssimo isso, porque a gente sempre teve um conceito de investidor anjo, né? Isso é um conceito que vem já de muito tempo, muito antes. Eles tentaram jogar isso para dentro da legislação e funcionou zero, né? O instrumento que eles colocaram lá é cheio de limitação. Por exemplo, o investidor não pode receber participação nos dividendos acima do investimento, negócio que não tem nem pé nem cabeça. Virou uma letra morta, ninguém usa aquele instrumento. Mas é engraçado porque algumas pessoas que não são especializadas, como ouviram falar que agora existe a figura do investidor anjo, né, ali positivada na legislação, as pessoas questionam isso pra gente, né? Assim, mas tem um instrumento que tá lá na lei do Simples, né? E a gente tem que ter todo um trabalho de explicar, olha, tem lá na lei do Simples, mas eu recomendo você não usar, porque ele é horroroso, tudo que diz ali é horrível. E aí o que parece é que não teve uma assessoria ali para fazer essa alteração legislativa de pessoas que estivessem ambientadas com o segmento, né? Porque o cliente volta e meia me pergunta, acho que você passa pela mesma coisa, que às vezes ele tem essa informação ali, que na lei do Simples tem, às vezes alguns contadores, né, que têm acesso a essa lei. E aí, assim, o conceito de investidor anjo depende do que a lei diz. Investidor anjo não é só o investidor que está começando a colocar o dinheiro numa empresa que está super no início, né? O seed money ali, que a gente fala que são os 3 Fs, né? Family, Friends and Fools, né? Que são as pessoas que têm que ter a coragem. E aí, falando, né, desse investidor, assim, quando a gente vai olhar para o lado, né, da startup, o que a gente costuma
ter de atenção que a gente deve ter, porque muitas vezes o startupeiro, né, o empreendedor, ele tá num momento financeiro que é delicado, né? Ele geralmente ou nem tem capital mesmo próprio, ou ele tá botando toda a economia dele, né? Então, quantas vezes a gente encontra pessoas que trabalharam numa determinada atividade, juntaram o dinheiro da vida e aí estão começando a empreender num novo negócio de tecnologia, e aí eles ficam querendo fazer uma economia, né, de não querer gastar com um advogado especializado. Hoje em dia, com o ChatGPT, as pessoas tacam e fazem contrato no ChatGPT, mas eles não se atentam que algumas vezes eles estão colocando a própria continuidade de vida dessa empresa que eles estão se dedicando em risco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim das principais preocupações que a gente deve ter quando a gente está pelo lado da startup, né? Daquele founder, do fundador. O que ele tem que ter de preocupação nesses instrumentos? Porque, como eu brinco, a gente tem o investidor anjo, mas a gente também tem o investidor demônio, né? E eles dois estão no mercado. Então, o que você acha que são os principais pontos de atenção que a gente tem que ter para proteger a empresa e esses fundadores? Ótimo. Mário, só fazendo uma conclusão sobre a questão do mútuo, o Marco Legal das Startups prevê quais são os instrumentos para viabilizar o investimento. Então, o mútuo é um deles, mas como normalmente as empresas nesse estágio elas estão na forma de limitada, é um documento realmente mais visual. Quando a gente entra ali no contexto de uma SA, teriam outros mecanismos, instrumentos também para fazer, mas só reforçando isso. E em relação a esse ponto que você tocou, né, das pessoas tentarem fazer, é muito comum não só fazer o contrato, mas um erro que eu vejo muito recorrente, até para quem tem dinheiro para contratar uma assessoria, é negociar sem o apoio de um advogado, sem a participação do advogado. E o contrato, ele não pode ser maior do que qualquer negócio, mas uma negociação mal feita não salva nenhum contrato. Então, é muito comum quando acontece essa negociação para receber o investimento, primeiro que o investidor está no vale ali da morte, que a gente chama, então ele precisa muito do capital e ele está disposto a fazer qualquer coisa para poder receber esse dinheiro. E essa vulnerabilidade já torna a negociação ali muito díspara, então a gente precisa ter esses cuidados. E o que eu vejo que é muito comum, além da família, dos amigos próximos, de pessoas aí, investidores, pessoas físicas, que são os touros, que querem apostam na ideia, ou que gostam, né, desse tipo de investimento de risco e da inovação, tem também, hoje em dia, muitos programas ali de pré-aceleração, ou, enfim, empresas que têm por objetivo capacitar essas startups, trazer negócio para essas startups, colocar, às vezes, aportar um valor ali mínimo para execução de uma POC, por exemplo. E aí, nesse contexto, o que a gente tem que se preocupar é muito com a propriedade intelectual, principalmente dependendo do tipo de inovação. Esse ponto é muito sensível, então, se a gente não se atentar, pode ser que o investidor ele esteja levando para si ali a propriedade intelectual, qual a titularidade disso, que não faz sentido pelo que ele está aportando no momento do negócio. Então, esse é um ponto bem assim específico. Outro ponto que também existem outros mecanismos para assegurar isso, que como voto plural lá na SA, que também é uma coisa que a gente não consegue nem usar, mas é o controle. Então, essa parte das decisões retirada dos founders muito cedo pode também acabar com o negócio. E, às vezes, pelo fato de um investidor, principalmente anjo, não ter muito discernimento, ele pode entender que ele precisa de ter esse poder e fazer uma proposta de contrato que não condiz com o que ele está aportando de capital e retirando dos founders esse direito. Então, isso é bem importante. Assim. Uma coisa que eu vejo que é recorrente também a previsão de conversão, de transformação da limitada em SA e o investidor ele ter uma cadeira ali no conselho. Então, isso também tem que ser avaliado para saber quem é esse investidor, se ele realmente tem essa capacidade para estar presente ali naquela cadeira, ou se não faz sentido colocar ele como um conselheiro consultivo ao invés de um conselho de administração. Isso é algo que eu gosto também de avaliar
com o cliente, com o investidor, e às vezes o cliente fala, não, a gente quer esse cara mesmo lá no conselho, tá tudo certo. Mas às vezes não faz sentido. E é comum que isso venha nos contratos quando não se tem uma personalização do documento. Então, eu vejo esses pontos de relevância, assim, é muito comum também nesse tipo de negociação, às vezes vira um contrato de mútuo sem previsão de pagamento desse mútuo, que é uma necessidade que a gente tem legal de prever o pagamento, mesmo que o investidor queira só a conversão e entrar no negócio lá na frente. E às vezes é uma entrada para fazer uma saída, né? Ele entra num evento de liquidez para poder receber a participação ali que compete aquele percentual que ele tem, valorizada, obviamente. Mas é comum que venham com essas situações e às vezes a gente, por receio, por achar que isso é prática de mercado, não pode não se tentar. E também uma questão importante que eu vejo da diluição, observar como que isso está previsto ali no contrato, e algo que eu sempre falo com os meus clientes, que é a gestão de cap table. Se a startup ela tem uma projeção, uma pretensão de fazer várias captações, é muito importante você atentar a essa gestão. Quanto de participação que eu estou dando para esse investidor? Se eu pretendo outras rodadas como proximidade, se não, qual tipo de investidor que vem pela frente, para saber se eu não estou concedendo muita participação, pouca, e acho que isso interfere em todos os outros requisitos aqui que eu mencionei de conselho e etc. De fato, é muito comum, e isso que você falou é muito verdade, né? Porque quando a gente chega para fazer o contrato, a gente vai fazer um contrato em cima das bases que foram negociadas. E se ele negociou mal, o contrato não conserta. E isso é um ponto relevante, né? É muito comum a gente, quando o cliente chega na gente, né, que é especializado, ele já ter negociado ali uma participação muito grande para um momento desse inicial, sendo que não teria problema ele negociar essa participação grande, desde que ele escalonasse essa participação, né, que é um mecanismo que a gente usa muito. É claro que esse investidor que está entrando ali no comecinho da empresa, ele está assumindo muito mais risco, né? O venture capital raiz. O cara, às vezes, está investindo literalmente num PowerPoint. Né? Um projeto de PowerPoint que eu estou te apresentando aqui para tirar do papel, preciso do seu dinheiro, porque eu não tenho. Mas eu vou me dedicar. Então, pontos que a gente encontra aí, que às vezes geram discussão e que eu vejo que muitas vezes é mal negociado e a empresa morre, né? A remuneração desse fundador, né? Porque não adianta o investidor querer, que a gente fala, né? Carimbar o investimento. Aí o investidor fala, não, eu quero carimbar o investimento, esse investimento, esse dinheiro que eu estou colocando aqui tem que ir 100% para a operação. Não, ok, tudo bem. Só que para essa operação acontecer, o founder tem que receber porque ele tem conta para pagar. Ele tem que morar, ele tem que comer, ele tem que ter atividade, né, de lazer. Ele tem que, então, assim, ele tem uma vida e ele muitas vezes ele não tem como se sustentar. Né? E a empresa não vai estar gerando lucro para distribuir dividendo. Então é importante ficar, né? Eu vejo que é muito importante desde o começo deixar ali nos contratos iniciais já de investimento que os fundadores farão jus a uma remuneração mensal de no mínimo X, independentemente dessa remuneração ser fruto de lucros ou não, porque geralmente não vai ser. A startup não chegou no break-even ainda que ela possa gerar lucro para que esses fundadores sejam pagos via lucro. Então, eles vão acabar recebendo remuneração desse dinheiro que entrou do investimento mesmo. E aí, se você carimba, você abre espaço para uma discussão quando isso não está claro ali. E aí você tem o desincentivo do founder. Porque se ele não consegue pagar a conta e a vida dele, né, o padrão de vida dele, com o dinheiro da startup, ele vai precisar se dedicar a outra coisa. Então, o tempo dele não vai estar voltado para aquilo. E isso o investidor não pensa. Que ele vai ser, potencialmente, é mais fácil ele perder todo o investimento, porque essa empresa vai falir, vai quebrar, e ele não vai ter de onde tirar o dinheiro, porque esse founder também não tem garantia para entregar para ele. Então, é melhor ele prever que essa pessoa vai ter uma remuneração e calcular essa remuneração dentro daquele investimento e da projeção de quantos meses aquele investimento, né, vai sustentar aquela atividade, e o próprio founder deixar isso ali expresso para não ter nenhum tipo de discussão
e nem questionamento. E ele tirar realmente uma remuneração, né? Porque a gente vê muitas vezes o que acontece é o founder simplesmente não tem mais jeito. Ele precisa fazer outra, exercer outra atividade e aquela startup acaba não saindo do papel ou demorando 3 vezes mais tempo para atingir um break-even, porque ele não tem uma remuneração que seja suficiente. Isso é muito importante, as pessoas não enxergam isso. Eu preciso botar dentro da conta do investimento a remuneração dos founders, né? E um outro ponto que você falou da propriedade intelectual, que é o que eu brinco dos investidores demônio. Muitas vezes o cara entra ali e ele pede como garantia a propriedade intelectual, né? Quando a gente está falando de, por exemplo, o desenvolvimento de um software. Então a minha garantia aqui desse mútuo conversível, se eu resolver não converter, se a empresa não tiver dinheiro para pagar, o que vai ser uma realidade se ela não der certo, eu fico com a propriedade intelectual. Matou a empresa. E matou não só porque ele vai levar essa propriedade intelectual, que é tudo que a empresa tem, mas porque futuros investidores, quando enxergam isso, eles saem fora. Sim. O futuro investidor, você tem que fazer os primeiros investimentos de venture capital pensando no investidor do private equity, pensando nas próximas rodadas de investimento. E ele vai olhar tudo isso, ele vai olhar esse cap table bagunçado, ele vai olhar um cap table que está estrangulado, ele vai olhar o poder de controle que os founders têm na tomada de decisão da empresa, afinal, ele é founder, ele é fundador, ele entende muito mais do negócio do que o investidor. Ele vai olhar o quanto de espaço ele vai ter para crescer ali. E ele vai olhar também a segurança jurídica. Quantas vezes não aparece na due diligence que a gente faz uma red flag e fala, olha, a propriedade intelectual aqui, que é tudo que a empresa tem, está em garantia desse investidor. Ou você vai pegar um waiver desse investidor anjo, das primeiras rodadas, para que ele renuncie a esse direito, você vai fazer um aditivo nesse contrato e você vai depender da boa vontade dele, porque ele já assinou o contrato, então ele pode ou não querer alterar isso. Então a gente começa a acender, né, as red flags nas próximas rodadas de investimento, e quando você pensa em próximas rodadas de investimento, são investidores mais qualificados. E, portanto, são investidores que têm acesso a muita startup. Então, se ele olha para a sua e a sua está cheia de dificuldade, o dinheiro dele vai alocar em outro lugar. É você que vai sair prejudicado, né? Então, assim, essas preocupações, elas são muito relevantes e eu concordo, assim, elas têm que ser negociadas antes, né? E ainda que seja com escala, né? Que é outro ponto que a gente vai falar assim, poxa, mas eu tô, como você falou, né? O cara tá desesperado, ele precisa muito de receber aquele investimento e o investidor tá ali forçando uma barra, tudo bem. Então, beleza, você vai receber aqui uma participação societária, sei lá, altíssima, de 20% no capital social quando você converter, mas desde que, no momento de conversão, o EBITDA da empresa seja até X. Então, você tem que limitar isso, porque você quer entregar uma participação alta, então o cara colocou hoje, sei lá, 3 milhões numa startup e ele vai pedir 20% da empresa, 30%, 40%. Peraí, tudo bem, hoje em dia essa empresa tem um valor quase insignificante, mas com o seu investimento ela vai crescer. Então, quando chegar a próxima rodada de investimento, ela vai estar valendo 50 milhões. Aí você colocou 3 milhões e tem direito a 40%. Isso fica descasado, né? Então, assim, uma coisa que é importante que eu vejo é que as pessoas, quando estão negociando ali, eles não têm a ciência de que é possível a gente flexibilizar as regras. Tudo bem, eu combinei que é 40%, tá bom, mas vai ser 40% até um determinado limite. A partir daquele limite, ou você bota forma de valuation, a gente vai refazer o valuation quando você for converter, utilizando o método de valuation X. Se esse valuation der um valor acima de tanto, a gente vai recalcular e vai ser proporcional ao valuation da data atual, né? Então, assim, a gente precisa, né, que os investidores e que as próprias startups tenham em mente que é possível flexibilizar tudo isso e a gente prever condicionantes para que aquele direito não se torne no futuro um impeditivo para que a empresa possa funcionar, que é o que a gente vê. E aí eu vou te fazer a pergunta pelo outro lado, porque do lado do investidor, ele também quer ter alguns direitos, né?
Então, Sim. assim, o que que esse investidor, geralmente, quando ele está ali colocando o dinheiro no venture capital, que de novo, né, ele está assumindo um risco muito maior e isso tem o seu valor, isso tem que ser valorizado, ele está apostando muitas vezes numa ideia, né? O que que esse investidor deve ter de preocupação e de proteção desse investimento que você acha assim fundamental? Ótimo. Inclusive, Mari, essa sua colocação dessa negociação e de flexibilizar um pouco as regras acontece muito em cláusula de antidiluição para o investidor. Então, normalmente, eu gosto de limitar até um determinado valuation. Até ali, tudo bem, você não será diluído, mas dali em diante, diluição proporcional. É uma coisa que eu tento manter para ele sentir uma segurança, mas também associada a um limite ali da valuation. E aí, Explica um pensando pouco o que que é diluição e antidiluição, porque talvez tenha gente assistindo que não sabe o que que é esse conceito. tentar aqui de uma forma bem simples para a gente conseguir avançar. Seria a partir do momento que outros investidores entram na sociedade. Eu gosto de dar o exemplo que o cap table é uma pizza. Então, toda vez que alguém chega para comer a pizza, eu preciso refatiar, redistribuir as fatias da pizza. E quando isso acontece, eu tenho a possibilidade de diminuir o tamanho dessa fatia para que eu possa distribuir para os novos investidores. Então, isso seria a diluição, né? À medida que esses novos investidores entram, eu tenho que retirar um pouco. E é comum que o investidor peça para que a participação dele não seja diluída com a entrada de outros, o que força que os founders percam participação. O que é normal, porque geralmente os founders têm uma participação maior, eles que iniciaram o negócio, e os investidores, dependendo, principalmente ali no início, a gente força também para que eles tenham uma participação menor. Até porque não são aportes tão significativos e relevantes. Embora às vezes surjam esses exemplos aí que você deu. Estou colocando 13 milhões, quero 40% do negócio, isso é comum acontecer. E aí a gente limita nessa cláusula antidiluição até uma determinada rodada, para que eu não tenha que tirar dos founders ou de outros investidores e mantenha aquele investidor ali com a participação dele fixa, engessada e não sendo comprometida. Acho que é É, ok? é isso, é isso. E aí, o que que esse investidor pode tentar buscar, né, de segurança nesse contrato, assim? Sim. Uma preferência, uma opção Isso. de compra? Como é que a gente faz para tentar equilibrar, né, assim, a vontade de não diluição do investidor, né, de não ter o seu percentual prometido inicialmente tão reduzido, porque ele está visando um evento de liquidez, mas ao mesmo tempo também não transformar essa empresa numa empresa que está sendo repelida por novos investidores. Isso, ótimo. Eu vou falar então, aproveitar essa pergunta para trazer algumas cláusulas, alguns direitos que eu gosto de trabalhar quando eu estou pelo lado do investidor. O primeiro deles é lock-up, para a gente determinar um tempo para que os founders fiquem no negócio, considerando que eles são essenciais para o desenvolvimento daquele core business ali, da inovação, da tecnologia. O investidor normalmente ele tem o dinheiro e não tem o conhecimento, não tem o know-how. Então, eu gosto de trabalhar com um lock-up mínimo para os founders se mantiverem ali no negócio, naquele contrato. Um outro direito que eu gosto muito também é a put option, para que, se tudo der muito errado, o investidor aciona essa cláusula. Normalmente, a gente trabalha com a put a R$ 1, né, prevendo que, se ele acionar esse mecanismo, os demais sócios são obrigados a comprar a participação dele por R$ 1 e ele sai do negócio naquele momento ali de alerta, as coisas não aconteceram como o esperado. Eu gosto também de uma cláusula de preferência na liquidação, para que o investidor receba ali o que ele tiver que receber se o negócio tiver que ser liquidado. Então, também é um direito que eu gosto de trabalhar. Deixa eu ver, tag along também é importante, né, Mari? Então, eu gosto para futuras negociações ali de venda, até porque é uma expectativa que o negócio seja vendido, para que esse investidor possa também ter a garantia de ter a participação dele junta nessa venda. Deixa eu me ver aqui, tem mais algum que você pensou aí? Não, mas acho que sobre o tag along é legal, né? Assim, porque o tag along é esse direito, né, que um sócio tem de sair junto
né, de outro sócio quando este outro sócio fizer a venda. E olhando para o investidor, é comum que ele fale, olha, se por acaso o founder fizer uma alienação de uma participação relevante ou totalitária da sua própria participação, eu quero ter o direito de vender junto e obrigando esse terceiro como uma condição resolutiva de me adquirir, né? Então, assim, o tag along para o investidor, ele é muito importante e também equilibrar, né? Qual vai ser o percentual, o que é considerado uma participação relevante e que não vai ser abusiva. Mas, por outro lado também, a gente costuma, né, ter pelo lado lá da startup, a gente coloca o quê? Olha, eu como founder quero ter o direito de vender a empresa inteira, que é o drag along. Né? Então, eu quero ter o direito de vender a empresa inteira, ou seja, vender a sua participação, ainda que você não queira vender, para um terceiro. E aí, quando a gente está negociando a cláusula de drag along, né, portanto, essa cláusula em que os controladores, né, ou os fundadores têm o direito de vender a empresa inteira, obrigando que os investidores vendam a participação junto, um ponto que eu acho relevante para o lado do investidor é que ele fale, tudo bem, porque eu sou minoritário, eu não vou impedir a empresa de fazer um baita M&A, porque ele não vai, porque existe gente que faz frito de porco, então vai ser o cara que tem 1% que vai impedir o deal. Você tem que proteger a empresa para ela conseguir fazer um M&A, né? Pode ser até uma operação de M&A, uma fusão, né? Fusão entre aspas, mas uma coisa que a gente gosta de colocar é o seguinte, olha, beleza, eu aceito o drag along, eu aceito ser dragado para fora da empresa e obrigado a vender minha participação. Mas desde que essa minha venda não represente um valor X vezes do meu investimento. Então, por exemplo, olha, eu aceito ser dragado, mas o drag along tem uma condicionante. Desde que o valor a ser pago na minha participação seja pelo menos igual a 3 vezes o valor do investimento corrigido e atualizado. Então, essa proteção do investidor eu sempre busco. Porque eu acho super importante para próximas rodadas e para negócios maiores ter a cláusula de drag along, porque a gente não pode esquecer que vai ter mais de um investidor. Então, às vezes, o investidor que você está assessorando é o investidor que é consciente. Mas vai ter um fulano ali do lado que vai estar sujeito à mesma regra, porque é o mesmo acordo de sócios, e ele é espírito de porco. E ele vai virar e falar, não quero vender. Não concordo com esse valuation. Aquela pessoa que tem menor noção, totalmente sem noção, baita negócio, o cara trava a operação e ele vai conseguir travar se tiver um acordo de sócios que não está tão bem redigido. Então, pelo lado do investidor, eu gosto de deixar o drag along, que eu acho que é proteção para a própria empresa. Gente, eu não aguento o iPhone que a gente faz sinal e o troço vira, de repente, estou numa balada. Happy hour de quinta-feira. Mas você limita, né? Então, assim, eu gosto de dar o drag along, eu acho importante para a empresa, para quando ela apresenta os atos societários dela para futuras rodadas de investimento, o investidor próximo ter a tranquilidade de que se ele tiver um bom negócio, ele vai acontecer, mesmo que tenha um espírito de porco. Mas pelo lado do investidor, eu quero deixar uma trava ali. Olha, eu vou ser obrigado a vender, mas desde que essa venda represente um preço pelo menos X vezes o valor do meu investimento. Então, eu acho uma bastante importante para a gente colocar nos instrumentos ali, que eu faço questão de colocar, assim, o tag along mesma coisa, né? Mas assim, no drag, que eu acho mais pesada, né, para o minoritário, que acaba sendo a maioria das vezes o caso do investidor, eu costumo colocar também essa. Né, o que a gente tenta buscar para o investidor também são as oportunidades, né, dele poder, primeiro, né, definir o IPO. Então, quando a gente está falando do investimento no startup, já num momento sem ser o venture capital, já no mais para um private equity, que entra, por exemplo, um fundo de investimento, uma preocupação muito grande é que, olha, eu quero ter a tranquilidade de que se eu entender que a gente está no momento de IPO, eu vou fazer. Então, esses grandes fundos de investimento, nos acordos que eles colocam para as startups, geralmente tem previsto que a empresa atingindo um determinado resultado, seja faturamento, seja EBITDA, que eles vão ter o direito de coordenar um IPO com um, né, coordenador líder famoso. Aí você geralmente coloca uma lista ali de instituição financeira habilitada para isso.
e o direito deles participarem com a oferta secundária no IPO, né? Então, os direitos de IPO e de M&A do investidor, eu também gosto de usar quando eu estou falando de um investidor mais qualificado. Não é aquele investidor anjo, né? Sim. Que esse daí não vai ter né? Não vai ter esse peso e não vai ter talvez a condição de conduzir o processo dele. Mas, por exemplo, a gente vai fazer um processo de aquisição, de investimento numa startup por um corporate venture capital. Então, você pega uma empresa gigante, sei lá, vamos botar a Gerdau. Tem lá o corporate venture capital dela, faz investimento em várias empresas. Não é incomum que ela busque nesse sistema dos investimentos dela, que são ainda em venture capital, mas é uma gigante fazendo investimento, em que ela coloca assim, olha, eu estou fazendo investimento em várias empresas do mesmo setor, com o objetivo de criar depois um grande hub. Então, se eu decidir que vai ter um M&A entre você investida e outras investidas minhas, vocês vão ter que aceitar. Então, para o investidor também, eu acho que essas cláusulas de IPO, de tomar a decisão do IPO, e claro, tem que proteger a empresa e os fundadores, se atingir um determinado resultado, tá? Para fazer sentido um IPO. E o M&A com outras empresas que também são investidas dos investidores, ou mesmo do mercado, ele ter esse poder de fazer essa mediação, fazer essa participação, e garantir que os outros sócios, né, não vão travar isso se for um bom negócio. E aí o nosso desafio é escrever no juridiquês isso, trazendo o que seria uma base para um bom negócio, né? Então, assim, aí pegando um pouco esse gancho, gente, eu nem tinha colocado na lista de perguntas, mas assim, como é que você tem enxergado, já que a gente está falando desses investidores que são maiores e estão investindo no Venture Capital, a presença das Corporate Venture Capitals, né, dos CVCs, né, que são essas geralmente são veículos, né, de investimento criados por empresas grandes que alocam um valor ali anual para fazer investimento em startup e fomentar o próprio segmento deles, né? Então, quando eu fui diretora jurídica da companhia que eu trabalhava, né, a gente tinha a criação de um Corporate Venture Capital em que a gente fazia muito investimento em startup de tecnologia que atendia o nosso setor, que era o setor de seguro. Né? Então, como é que você está enxergando isso, o papel desses corporate venture capital? Se isso voltou a aquecer de novo? Como é que está esse cenário? Mário, assim, a gente vai falando, vai lembrando de tantas situações e exemplos, mas não dá para falar de tudo, né? E o que eu tenho visto, assim, a minha percepção é que o mercado de investimento ele passa por um momento de mudança mesmo de perfil. Então, não vejo o venture capital acelerado como já esteve. Vejo muitas operações envolvendo anjo, que são esses investidores menos qualificados, as corporates também, e vejo uma participação delas tanto com investimento quanto também como um venture client. Então, no primeiro momento ali, contato que elas fazem com a startup, é mais no sentido, olha, eu posso comprar o seu produto, que fase que você está aí de desenvolvimento, beleza, eu vou colocar um dinheiro aqui para te ajudar a desenvolver e você me vende em condições vantajosas. Então, nós atuamos, principalmente no ano passado, em alguns casos semelhantes com corporate ou com multinacionais que não têm essa parte de investimento estruturada internamente, mas com esse interesse de uma aproximação para poder investir de alguma forma, às vezes nessa fase ainda de desenvolvimento, e aí o que eu vejo reforçando aquilo que a gente já falou, a propriedade intelectual, porque normalmente elas têm uma sinergia muito grande, que é um produto que faz sentido ela incorporar ali no negócio dela, ou é um produto que ela precisa mesmo comprar, um insumo, é alguma coisa que está dentro da operação dela e ela tem o interesse de, ao invés de desenvolver isso dentro de casa, trazer isso por meio de uma startup. Então, o que eu tenho visto é tanto investimento quanto essa outra proposta que é bem interessante, mas que tem muitos riscos para a startup, muitos. E eu já vi também de multinacionais que não têm o conhecimento desse mercado, da dinâmica, de como isso acontece. Teve um caso até bem interessante que a gente ficou meses discutindo, assim, quase que era o que é propriedade intelectual. Era a pauta de todas as reuniões envolvendo várias
pessoas de alçadas diferentes dentro da companhia, até a gente chegar no entendimento de que, olha, o que vocês estão fazendo tem essa participação, o que a gente está fazendo tem essa participação, a propriedade intelectual não é de vocês, mas a gente assegura esses direitos aqui, essas garantias dessa maneira. Porque não tinha ali uma... A área técnica falava de uma forma, o jurídico tinha um outro entendimento, parecia que não falava com a área técnica e o projeto rodando. Então, a gente passa por esses desafios e acho que no final das contas, no final do dia, a gente, como profissional, nós temos uma noção de todas essas cláusulas, dos mecanismos, do lado que eu sento ali à mesa, o que faz mais sentido, mas é o caso concreto que vai desenhar até que ponto que a gente consegue ir. É difícil, assim, eu sempre falo, não tem uma regra, né? Não é arroz com feijão. Cada caso vai fazer sentido. Então, às vezes a gente está negociando um vesting de 20%. Imagina, como é que você dá de participação societária? Eu já fiz isso e fez total sentido para o negócio. Mas com várias cláusulas ali para proteger o próprio negócio, não só os founders, né? Mas diluição, pensando em rodadas. Então, teve uma sinergia, pertinência, fez sentido para o negócio. A pessoa entrou, foi estratégica mesmo. Tá até hoje, mas ciente de que aquilo ali era um ponto de partida para o que viria pela frente, pensando no negócio e no que era importante para todo mundo. E às vezes a nossa dificuldade com essas corporates é trazer esse contexto, essa realidade. Olha, o que é bom para todo mundo? Nem sempre existe essa disposição de pensar no que é bom para todo mundo. O que eu vou te dar? Eu já estou te dando dinheiro, você quer mais do que? É um pouco disso, assim. Verdade, Nai. E a gente tem, você falou um ponto interessante, né? Que é o corporate, o venture client, né? Eu gostei desse termo. Eu mesma nunca tinha ouvido. Mas isso é uma realidade, né? Que é uma forma de você fomentar. Então, poxa, quando você é uma startup e você vai apresentar o seu produto e você diz que no seu portfólio de clientes tem grandes empresas, isso te dá realmente ali muita credibilidade, né? Puxa, você atende essa empresa, né? Nossa, então realmente eu vou também te contratar. E isso é também uma forma de fomento, né? Em que você não está investindo em participação societária, é uma forma de fomento. E as aceleradoras, né? Também que a gente encontra aí, né? Assim, que são esses meios que são colocados ali. E aí, entrando um pouquinho no que você falou, né? Que cada caso vai ser um caso. É muito importante você ter alguém experiente do seu lado para justamente trazer essa visão, trazer as alternativas, acender as preocupações que a gente tem que ter mesmo em cada caso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, do papel do advogado especialista como um consultor, né? A gente tem cada vez mais um crescimento de uma conscientização por parte dos empresários em relação a conselhos consultivos, mas também a consultores mesmo, né? E eu sei que você atua dessa forma, né? Para várias empresas, né? Já atendeu um monte de empresa, um monte de empresário. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como esse trabalho, essa atuação de consultor, né? Assim, que é uma oportunidade, talvez, para alguns advogados que estão aqui assistindo a gente, mas que não sabem, não entendem nem como que eles fazem isso, qual a abordagem. Então, como é que... Conta um pouquinho para a gente dessa atuação da consultoria. Legal. Assim, normalmente a gente atua com alguns clientes desde a fase de estruturação ali inicial. Então, criação do CNPJ, que tipo de jurídico que eu vou adotar. Hoje a gente tem a figura do Inova Simples, que tem sido muito utilizado também para dar o start ali no projeto. E nessa fase inicial, eu gosto de trabalhar muito com... A gente faz uma reunião de perfil de sócios, então a gente entra no detalhe do interesse dos sócios, do próprio projeto. E uma das coisas que eu vejo como importante para atuar como esse consultor, mentor, conselho consultivo, enfim, buscar um conhecimento extrajurídico, sabe, Mari? Porque não adianta só saber o jurídico e negociar essas condições técnicas da nossa área, mas a gente precisa ter um olhar muito 360 para poder entender sobre o negócio, o que é bom para o negócio,
principalmente, né, não só para os sócios, essa visão do que é a sustentabilidade do negócio é muito importante. E às vezes o interesse pessoal, ele vem à tona. Então, é comum que a gente seja contratado por um sócio minoritário ou pelo investidor. E aí você assume um papel que é muito mais particular ali de quem contrata e dos interesses do que do negócio como um todo. E quando a gente atua nesse papel de consultor, é muito mais do negócio. O que é importante para o negócio? Então, não estou olhando o interesse do investidor e nem do sócio minoritário, majoritário, seja ele quem for, mas do negócio como um todo. O que ele pode gerar de resultado, o que é aquela estratégia, aquela operação. Então, não deixa de ser um olhar técnico-jurídico, obviamente, é a minha formação. Hoje eu tenho um pouco também faço mestrado em inovação tecnológica, propriedade intelectual, então acaba que eu estudo tudo menos direito lá no mestrado. E desenvolver isso por meio da atuação, pela leitura de outros, né, livros sobre negócios, empreendedorismo, participar de eventos, tudo isso gera ali um background para você se posicionar nesse papel. E é comum que o cliente ele tome tanta confiança ali no nosso trabalho, que já é uma relação de confiança mesmo com o advogado. E quando você se posiciona olhando o negócio e os interesses dele, essas oportunidades elas surgem, porque o cliente sente uma confiança por você já exercer uma atividade que tem esse requisito. E ele entende que você está muito mais interessada no sucesso do todo do que no dele em particular, né? E o sucesso do todo diz respeito ao dele também, aos resultados que ele vai ter naquele negócio. Então, acho que é um pouquinho disso, assim, como essas oportunidades se desenharam e surgiram e como eu tento trazer esse olhar. E hoje em dia é natural, assim, às vezes eu já ouvi pessoas falando, nossa, eu te vejo muito mais como consultora do que como advogada. Porque eu acabo olhando muito para o business, muito para outras situações ali. E as mentorias também me ajudaram muito nesse processo. Então, às vezes o cliente me liga para contar, olha, estou com esse projeto, não sei como é que eu monetizo isso, como que eu ganho dinheiro com isso. E aí eu começo ali a provocar, a pensar junto com o cliente. Quando eu vejo, a gente já estava falando de tudo, de menos da parte jurídica, e aí eu puxo, né? Então, como que a gente vai estruturar isso? Não deixa de ter um contrato para te resguardar nessa situação aqui. E aí eu tento casar um pouco dos dois, mas funciona dessa forma, sabe? Tem funcionado dessa forma para mim. E a última pergunta, que a gente tem 10 minutos ainda, que eu queria fazer como que a gente se posiciona, né? Como o advogado que é a referência desse cliente para tudo. Então, por exemplo, né, semana passada, né, eu te indiquei um cliente que, assim, cara, eles viraram para mim porque eles identificam que eu sou a advogada deles e falaram, a gente precisa fazer, era registro de marca, eu nem sei exatamente o que era, não. Falei, olha, eu não faço, mas eu vou te indicar aqui, ou seja, quando a gente recebe esses pedidos do cliente de coisas que a gente às vezes nem tem expertise no próprio escritório, né? A gente se posicionou ali como advogado referência dele, que ele criou essa confiança. Então, que dica você dá para quando o advogado ele tem a oportunidade de ter um contato com a empresa, né? Para ele continuar acompanhando, que é um pouco do que você falou, assim, acho que uma das principais coisas é o cliente identificar que o que você quer é acompanhar o crescimento. Por quê? Porque agora, enquanto ele é uma startup, você nem consegue cobrar, né, um valor muito alto. É uma realidade que você precisa atender a realidade do cliente e apostar nisso, mas entregando qualidade. Só que se ele te mantiver ali, quando ele for fazer um IPO ou um buy M&A, é você que vai estar assessorando. Então, como é que o que você dá de dica também para isso, né? Para esse advogado se manter próximo ali, para ele conseguir abraçar o cliente em todas as áreas que o cliente vai precisar. Então, ele ter essa esperteza do que ele tem que oferecer, ele tem que antever o que esse cliente vai precisar. Então, o que você daria de dica aí para fins de captação mesmo e manutenção desse cliente?
Mari, a primeira dica que eu dou é o seguinte: não existe direito das startups. Assim, o advogado que quer se posicionar nesse mercado e ele tem esse entendimento de que é um direito diferente ou é uma coisa muito micro ali, ele pode não conseguir fazer esse acompanhamento no longo prazo. Então, eu sempre acreditei muito nisso, é um posicionamento meu. Eu sei que tem pessoas que tem uma outra visão sobre esse mercado, mas para mim é o advogado que tem que saber sobre aquela área que ele se posiciona. Então, se ele é especialista em propriedade intelectual, por exemplo, e quer atuar nesse mercado, tudo bem, ele tem que entender que ele pode ter um desafio ali mais simples de um registro de marca, como um muito complexo para registrar uma patente, se é a área que ele atua, por exemplo. Ter esse entendimento e buscar essa especialização dentro de um contexto que você consegue resolver um problema, desde abrir um Inova Simples, que é preencher um formulário na Receita Federal, até trabalhar num estatuto social complexo, é o que permite esse profissional de acompanhar essa empresa no seu desenvolvimento. Inclusive, nós tivemos um caso muito interessante no escritório de uma startup que tem os sócios, os founders são maduros, já empreenderam em outros negócios. E eles pediram, a gente fez uma mudança de Nova Simples para SA direto, com uma estrutura interessante que se adequa ali ao momento deles. E em uma rodada, numa negociação, o advogado jurídico da outra parte perguntou por que, pediu uma reunião para saber por que a estrutura era de SA. Porque ele ficou surpreso pelo momento do negócio e a maturidade, a sofisticação dos documentos. E aí nós explicamos na reunião que existia já um roadmap, um planejamento, os sócios sabem ali até onde eles querem ir, onde eles conseguem ir, o potencial da solução, e por isso eles já se anteveram para trazer essa estruturação. Mas foi engraçado, foi inusitado, porque ele falou: será que tem alguma coisa de errado por trás? Que esses caras estão numa SA já nesse tamanho ainda, né? Mas não, é uma consciência mesmo, maturidade do negócio, do potencial do negócio. E que isso vem, lógico, com a experiência, mas também com uma assessoria que conseguiu trazer para ele todas as possibilidades, qual é o caminho. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Não se limitar a isso. É uma startup, é simples, o começo é assim, e não ser um profissional completo dentro daquela área de atuação. É societário, propriedade intelectual, é contratos, seja ela qual for, né? Sejam todas essas juntas. E o outro ponto que eu vejo também como importante é ter parceiros de confiança para você conseguir indicar para uma área que você não atua, ciente de que esse parceiro vai prestar um bom trabalho, que ele também não vai desviar o seu cliente de uma área que você já atende, gerar esse tipo de situação que é muito constrangedora, muito ruim, né? Então, o que eu vejo como importante é isso, assim, a gente vem de uma classe que tem muita... as pessoas às vezes pensam que, meu concorrente, né? Não é um colega ali de profissão, quase um inimigo. Então, ter esse outro olhar também e criar uma rede de profissionais que possa agregar e contribuir com o seu trabalho é essencial, porque a gente não consegue dar conta de tudo, saber tudo, ser especialista e o melhor em todas as áreas. E o cliente, quando ele te tem como referência, ele quer que você resolva a vida dele. Então, é comum o cliente chegar, porque meu nome foi negativado aqui e eu paguei a conta. E às vezes, se você abre demais para poder, nem sempre esse profissional ele vai estar alocado num escritório que é full service, então ele vai ter que ter parceiros para poder, nem que ele também faça outros formatos de parceria. É comum, às vezes, o profissional pedir para a gente passe para o parceiro, ele atende, mas usando o nome, às vezes, do escritório, se fizer sentido, né, essa atuação dessa forma. Então, eu vejo como essas oportunidades podem resolver esse tipo de situação. Cara, excelente, Nay. Uma coisa que eu sempre falo cara, tenha bons parceiros, porque é melhor o seu cliente ser atendido pelo seu parceiro, que vai prestar um bom serviço, porque o seu cliente, quando pede indicação, ele quer alguém que vai prestar um serviço tão bom quanto o seu. Né? E ele não entende que ele tá com um problema no coração e você é dermatologista. Ele não consegue, né? Ele entende isso na medicina, mas no direito eles não entendem, né? A gente mesmo não entende, né? Eu fico lá, para mim, trabalhista e previdenciário é a mesma coisa. Eu não entendo nada, para mim é a mesma coisa, não é, né? Então, assim, se a gente que é advogado, a gente já tem essa dificuldade, imagina
o cliente, né? Então, acho que essa questão da parceria que você falou, ela é extremamente relevante, você ter bons parceiros, porque quando você não tem um parceiro para indicar, o cliente, ele precisa daquele advogado, ele vai achar. E aí pode ser que ele ache alguém que aí sim vai ser seu concorrente. Porque o seu parceiro não vai te cortar, não vai te sabotar, não vai te bypassar, né? Ele vai ser seu parceiro, porque ele é seu parceiro em vários negócios, né? Enquanto que quando você abre espaço para um terceiro, esse sim não tem nenhum compromisso com você. Então ele pode virar para o cliente, e como a gente também às vezes pega cliente que era dos outros, né? O cliente vira para a gente falar: não estou satisfeito com esse escritório aqui, eles estão me cobrando tanto para fazer isso. Você pode me cobrar a mesma coisa ou um pouco menos? E a gente, muitas vezes, aquilo faz sentido. Então, quando você mantém, né, um ciclo ali de parcerias, eu concordo com você, é um ponto que acho que fundamental para a gente se manter ali na referência do cliente. E aí, queria saber se você tem algum comentário final, alguma coisa que eu não falei, que você queria falar, que eu não perguntei, você queria falar. A Bibi tá me puxando aqui, desculpa, gente. Ela tá participante. Se você tem alguma coisa, algum recado final, alguma coisa que você queira falar aqui para o pessoal sobre esse nosso tema, porque claro que isso aqui, né, demoraria umas 10 horas de papo, mas a gente só tem 1 hora para também não te matar de cansaço. Não, imagina. Mari, eu acho que a gente abordou assim, um pouquinho de tudo, pincelou, né, vários momentos de uma startup. Acho que para encerrar seria só reforçar isso. Quem tem interesse em atuar nesse mercado, é importantíssimo ser especialista na área que você já atua, que tenha pertinência, obviamente, e buscar um conhecimento, principalmente em inovação. O que é inovação? A gente tem lei de inovação, né? Um marco legal federal sobre o assunto, entender o contexto, aonde é possível buscar recursos, que não são só esses que nós comentamos aqui, entender um pouco mais disso. Quem trabalha com empresarial, societário, precisa saber de negócios, então ter essa mente que nós não somos preparados para isso na faculdade, e desenvolver essa habilidade para você conseguir conversar com o seu cliente, entender o que ele está propondo. Inovação pega muito o advogado, porque a gente está acostumado ali, né? O que é o certo, está na lei, o que já é feito. Cérebro binário, né, Nai? A gente tem o cérebro binário. Sim ou não, não tem o meio termo. Isso. E se você atuar nesse mercado, não pode, porque isso não existe ainda, é fracasso, com certeza. Então, é buscar meios de viabilizar o negócio do cliente. E às vezes isso pode parecer, a gente já sabe, né? Muito óbvio, mas não é óbvio. Quando a gente tem uma mentalidade de uma prática, de uma vivência que não é essa realidade, isso gera um conflito ali no início. Então, trabalhar muito bem esse pensamento, extraindo conhecimento, frequentando ambientes que permitam esse profissional ter uma conversa, um diálogo com o cliente e fazer o negócio dele alavancar e acompanhar isso durante a vida do cliente. Acho que seria esse o fechamento. Maravilhosa, Nai, super, hiper obrigada. Eu amei estar com você nessa live, como sempre. E bom, para todo mundo que assistiu a gente aqui, super obrigada. A gente está à disposição, tanto a Nai no Instagram dela, quanto eu aqui no meu Instagram, nas suas redes sociais, o site do escritório também. Então nós somos super acessíveis, estamos sempre aqui. A Nai também produz bastante conteúdo legal na rede social. Quem ainda não segue ela, já passa a seguir, porque vai se dar bem, que tem muita coisa muito boa ali. E eu morro de orgulho da mulher que você é, da profissional que você da pessoa que você e de tudo. Assim, eu sou fanzoca mesmo, então eu deixo aqui para todo mundo saber que eu sou super fã dessa mulher que eu tive o privilégio de conhecer também na vida pessoal, além da vida profissional. Muito, muito, muito obrigada. Uma boa noite para todos nós. Obrigada a você, viu, por tudo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.